A geração de Zadok, a origem de um povo diferente. Eu quero, antes de ler o texto, antes de começar, eu quero orar com você, para que se desapegue da sua alma tudo aquilo que está atrapalhando você de viver uma vida plena de santidade com o Senhor. Deus quer mudar o padrão dos nossos pensamentos. Deus quer transformar tudo aquilo que está nos impedindo de alcançar um lugar de acesso no coração dele, porque muitas vezes nós temos folgado com a sua palavra, nós temos folgado com aquilo que é princípio na nossa vida. Então eu quero convidar você hoje a curvar a sua cabeça antes de qualquer coisa e fazer uma oração de arrependimento, antes mesmo de ler o texto. É num manto, é num ambiente de arrependimento que eu quero ministrar essa palavra sobre essa igreja. Pai, nós nos arrependemos dos nossos pecados. O texto é 1 Samuel, capítulo 2, verso 27. A palavra do Senhor diz assim: E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor: Acaso não me revelei claramente à família do seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio do faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote. Subi ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desonram serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da sua família, de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. E todo descendente seu que eu não eliminar de meu altar será poupado apenas para consumir os seus olhos com lágrimas e para entristecer o seu coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. Vou parar por aqui. Essa é uma profecia contra o sacerdote Eli. Diga misericórdia. É duro, né? Ouvir algo assim. Mas somos uma igreja, um povo responsável. Somos um povo que conhece o Deus a quem servimos. E é chegada a hora, não apenas de pregar uma palavra pensando naqueles que ainda não aceitaram a Jesus, ou chamamos, às vezes, palavras rasas de palavras de evangelismo. Não tem isso aqui na Bíblia. A palavra é uma só. É chegada a hora de pregar aquilo que está matando o povo. É chegada a hora de alertar, como igreja profética que somos, que o que mata o homem não é o que ele faz, é o que ele não aceita ou não aceitou que já foi feito por ele. O que mata o homem é o fato dele não ter aceitado a obra da cruz que já está completa. Já foi feita. Jesus já morreu, já ressuscitou, já nos comprou, já derramou sangue. E o grande problema da humanidade é que eles não aceitam o que Jesus já fez. O que é que eu preciso fazer? Você só precisa aceitar, cara. É só isso. É simples assim, aceita e está tudo certo. E vamos para o próximo passo, que é operacionalizar na nossa vida as mudanças que são tão necessárias para que possamos ter acesso a tudo que Deus colocou na nossa mão ou em nossas mãos. Por isso hoje eu quero pregar para vocês sobre a geração de Zadok, a origem de um povo diferente. Zadok, profeta, sacerdote,
não é? O homem de uma linhagem muito especial, mas Zadok significa para nós, e você vai entender enquanto estiver ministrando para vocês aqui. Eu quero só começar, porque Zadok é um assunto muito vasto e muito importante para cada um de nós. Então eu quero começar essa palavra de hoje falando que Zadok, ele representa para nós uma geração de sacerdotes que não se vendeu. Uma geração de sacerdotes que tinha aliança com outros sacerdotes, que vem de uma linhagem também muito especial e caminhava com gente especial, com sacerdotes especiais. Vamos traduzir: Zadok é um homem de uma igreja boa que caminha com homens de outra igreja boa. A diferença é que no processo os outros se venderam, Zadok se manteve. E aí o que Deus faz? Deus diz assim: olha, para todos os levitas nós temos uma porção, mas para a casa de Zadok há uma porção especial, porque aqueles que carregam a santidade de Deus em suas práticas, e não só no seu coração, sempre terão acesso a algo especial da parte de Deus. Então, a santidade é algo extremamente importante para a igreja. Uma igreja sem santidade é um clube social. Uma igreja sem santidade é um clube que ofende ao Senhor. Uma igreja sem santidade, um povo sem santidade, uma casa sem santidade, uma reunião sem santidade, onde quer que aconteça, no meio dos cristãos, é somente um lugar que está provocando uma profecia de juízo. Foi isso que aconteceu com Eli, sacerdote. Eli não errou no seu sacerdócio no significado ou melhor, no sentido de fazer as suas funções. Ele fez, mas em determinado momento Eli fechou os olhos para que os filhos estavam fazendo. Eli deixou que os seus filhos consumissem o sacrifício que era de Deus. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Hoje nós olhamos e vemos a nossa geração de crianças, de jovens e adolescentes como estão. Deixa eu te falar, os sacerdotes estão deixando com que as crianças, os jovens e os adolescentes comam aqueles sacrifícios que são de Deus. E o resultado tem sido famílias e casas sendo destruídas. E no fim das contas os pais ainda dizem que a culpa é da igreja. A culpa é do pastor, a culpa é do governo, a culpa é de Lula, é de Bolsonaro. Deixa eu dar nome aos bois, não é culpa de nenhum deles. A culpa é de pais nécios, que sou eu muitas vezes, esse pai nécio, que folgou, que deixou a coisa acontecer. Então essa palavra não tem açúcar, nem tem melzinho, essa palavra não tem adoçante. Essa palavra é aquele cafezinho amargo, com um grão bem ruim, bem tostado, fica bem amargo. Porque se o grão for bom, você toma, não é nem amargo. Não é não? Para quem gosta de um café aqui sabe do que eu estou falando. Mas, meus irmãos, isso é tão importante, faz o meu coração tremer, porque apesar da palavra ser forte, essa palavra está cobrando primeiro de mim, da minha casa, da minha família, está cobrando de mim, de você, porque Deus quer te dar uma porção que é só sua, a porção separada para aqueles que praticam a santidade, para aqueles que têm cuidado uns com os outros, para aqueles que no relacionamento com os irmãos cuidam da língua, cuida da forma de falar, cuida da forma de agir. A forma como eu falo com as pessoas mostra como eu tenho falado com Deus, ou se tenho falado com Deus. A forma como eu me comunico. Tenho dito nesta igreja e vou repetir para vocês de novo: não me venha com a conversa de que eu sou assim. Se você é assim, ou você muda, porque te largar eu não vou. Eu vou na tua casa, eu vou no teu gogó, eu não aperto, eu te puxo, porque se eu apertar é crime, mas se eu te puxar, eu te ajudo a transformar. Então é hora de nos levantarmos e assumirmos as nossas responsabilidades, porque estamos diante de um momento específico, importante, uma janela que se abriu no tempo profético bíblico, onde as guerras, as pandemias, as coisas estão acontecendo, mas Deus está levantando um povo afiado na palavra e afiado em práticas. Conhecer a palavra não muda a vida de ninguém, muda a sua, se você praticar ela. Se você só conhecer a palavra, não muda. E eu vou te mostrar isso aqui no texto. Então a história de Zadok é o estabelecimento de uma casa sacerdotal, é um sinal para nós que fala de legado. Diga legado. Tudo que eu pratico vai atacar meus filhos.
tudo que eu faço, as decisões que eu tenho hoje, ou vai atacar meus filhos, ou vai aliviar as cargas deles. A decisão é minha. Quantas vezes nós sentamos com adolescentes, com jovens, eles estão falando e tudo que a gente consegue ver são os pais deles, são os avós deles. Ah, mas eles não têm culpa. Culpa não, mas eles também precisam ser redirecionados, porque senão eles estão comendo a oferta que é de Deus e colocando os pais na forca. Entende como é dos dois lados? Entende como isso é muito, muito, muito perigoso? Então, em 2 Samuel, a gente acabou de ler, 1 Samuel 2, 27 a 36, a gente leu. Deus está falando a respeito de um tipo de sacerdote que ele não quer. Diga comigo, tem um tipo de sacerdote que Deus não quer. Diga comigo, tem um tipo de profeta que Deus não quer. Diga, tem um tipo de pastor que Deus não quer. Tem um tipo de rei, de governante que Deus não quer. E esse é o problema. Quando eu abro a minha Bíblia em 1 Samuel também, dá um pulo aí, Léo, 1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 1, eu não vou ler o texto, mas você anota, vamos ver ali. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Sabe o que esse texto está dizendo? Saul era um péssimo rei. Saul foi aquele rei que foi colocado assim pela concessão de Deus, não foi a vontade expressa. É o segundo ponto que não está no meu esboço, mas eu quero falar com você. Chegou a hora de nós como cristãos pararmos de ficar vivendo da concessão de Deus, fazendo uso da paternidade doce de Deus e usar a vontade expressa de Deus. Quando você caminha na permissiva, você até recebe o que quer, mas o juízo vai vir. A pancada vai chegar na sua orelha. Porque a vontade permissiva de Deus não é a vontade expressa de Deus. Deus é pai. E toda criança sabe como chegar no coração do pai e pedir uma coisa que o pai não queria fazer, mas ele acaba fazendo. O apóstolo Jackson estava pregando aqui a semana passada, ele estava me contando, a filha do sócio dele lá do escritório de direito, a filha é uma menininha, ela entrou no shopping com o pai, aí perguntou: pai, o senhor recebeu dinheiro? Aí o pai falou: recebi. Ela disse: então se prepara que hoje a gente vai arrepiar esse shopping, nós vamos gastar muito aqui hoje. Pequenininha assim. Eu acredito que aquele pai não gastou o dinheiro todo, mas ele gastou mais do que pensou. Sabe por quê? Porque o coração do pai é mole diante do filho que sabe usar a intercessão. Isso funciona com Deus também. Só que uma vez, duas, três, beleza. Mas quando a gente se acostuma a viver na permissiva e não na expressa, nós vamos atrapalhar a nossa vida e a vida dos outros. Esse é o grande ponto. Esse é o grande problema. Deus não queria que Saul fosse rei, mas o povo começou a clamar: eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei. Aí Deus lá de cima disse: vou te dar um rei. Eu vou te dar um rei grandão, bonitão e que parece ser um guerreiro. Lá na frente, quando eles enfrentam Golias, você vai ver que Golias bate o pé e o povo corre, mesmo os guerreiros. Você sabe por quê? Porque o rei não era um guerreiro. Então o povo dele também não era treinado para ser guerreiro. Eles estavam vestidos como guerreiro, o próprio rei tinha uma roupa de guerreiro, mas ele não tinha um legado de guerreiro. Então quando o gigante bateu o pé, 40 dias, 40 noites, correu todo mundo. Porque quando você está no lugar que não é para estar, você parece ter a ferramenta, mas aqui dentro você está nu, desprotegido e vai gerar um monte de gente doente e fraca. Diga misericórdia. Mas quando você tem legado, quando você está no lugar onde Deus te plantou para estar, debaixo da autoridade que Deus te chamou para estar, você tem tutano. Pode vir o que for, você sente, mas você não arreda o pé, porque você está com tudo alinhado, você está debaixo da vontade expressa de Deus, é o tempo de Deus, é a força de Deus. Doeu, mas eu estou enfrentando porque Deus é comigo. E quando Deus é comigo, pode ser difícil como for. Quando eu olho para a minha dificuldade, Deus está lá, então está tudo bem. É administrável. O problema é quando eu olho e Deus não está. O problema é quando eu prospero, eu tenho isso, tenho aquilo, está tudo bom, tudo grande, tudo bonito. Um monte de gente aos meus pés, mas eu olho em volta e Deus não está. Aí é problema. Aí tenha medo. Aí corra rápido, enquanto dá tempo.
foi isso que estava acontecendo. Deus não queria Saul. Saul foi dado e ele já estava em atividade, já estava fazendo besteira, já estava arrepiando a boca do balão. E Deus falou assim, quer saber? Não quero mais ele e não quero ninguém nem parecido com ele para reinar. Aí eu já preguei isso aqui nessa igreja. Deus pega o profeta dele, experimentado, Samuel, e diz, vai lá, e você agora vai na casa de Jessé, e você vai ungir um rei no lugar de Saul. Aí Jessé, que conhece o som da voz de Deus, entra na casa de Jessé para ungir Davi, mas ele não consegue entender o que Deus queria fazer. Ele olha para o primeiro e diz, esse é bonito, forte e grande, parece um guerreiro, é esse que deve ser o rei. Aí Deus diz, não. Vem o segundo, não. O terceiro, não. Profeta, estou falando de um profeta experiente. Não. Sabe por quê? O ensino que nos traz isso aí, você pode ter a intimidade com o que for com Deus. Você pode crescer o quanto você quiser. O seu joelho precisa estar quadrado no chão, para que você não desalinhe com o que Deus está movendo. Deus não é um Deus parado, preso, paralisado. Ele está em movimento. Você precisa estar em movimento para acompanhar o que ele estava falando. Em determinado momento, Samuel foi no profissional dele. Desde pequeno profeta. Diz, eu conheço a voz de Deus. Deus deu um suspiro e eu já sei o que é. Não deu certo. Na hora de ungir o rei, ele errou. Ele achou que era uma pessoa que não era, achou que era outra, não era, achou que no outro não era, e Deus disse assim, não. Até o ponto que ele disse assim, tem mais alguém aqui? E aí o pai, que tinha se esquecido do filho, Jessé, disse assim, tem um menino, desculpe a palavra, viu? Tem um menino que limpa cocô. Está lá atrás, bonito, ruivinho, magrelo, igual uma Calói 10, está lá atrás. Quando o menino, imagino que com as unhas pretas, né, suja de limpar aquelas coisas, apareceu, não deu nem tempo de outra coisa. Samuel olhou e disse, Deus disse aqui, é ele. E sabe por que era ele? Porque Deus não queria um outro rei, nem parecido com Saul. Porque Saul era terrível. Saul não estava no centro da vontade de Deus. Então, quando a casa de Zadok é estabelecida, eu me lembro que existe um tipo de sacerdote que Deus não quer, um tipo de pastor que Deus não quer, um tipo de levita que Deus não quer, um tipo de rei, de governante que Deus não quer, tem um tipo de pai, um tipo de mãe, um tipo de filho, um tipo de chefe, um tipo de apóstolo, um tipo de diácono, vai lembrando aí mais as insígnias, que ele não quer. Agora, se tem um que ele não quer, tem o que ele quer. E é nesse que eu tenho que estar ligado. É nessa palavra que eu tenho que apegar meu coração. Então anote aí o que eu já li, 1 Samuel 2, de 27 a 36. É o profeta que ele não quer. É o sacerdote que ele não quer. 1 Samuel 16, de 1 a 13. É o rei que ele não quer. É o tipo de rei que ele não quer. Mas em 1 Samuel 13, vamos ler agora? O que é que tem escrito aí no 13 e no 14? Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Consegue ver isso aí? Que coisa terrível. Isso aí é sobre Saul. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Meus irmãos, meu coração teme e treme. Tem gente esperando promessa que não vai acontecer. Deus foi lá em Saul e avisou: você não é mais rei. Eu disse, mas você não honrou. Então agora você não é mais rei e eu já levantei outro. O que aconteceu? Saul foi tomado pela ira e se tornou um assassino implacável, buscando matar Davi. Porque ele estava fora do centro da vontade de Deus. Deixa eu te falar. Eu desconheço alguém que esteja pronto para receber uma palavra como essa. Eu desconheço alguém que esteja equilibrado o suficiente para Deus dizer assim: olha, você me desobedeceu e agora eu vou arrepiar você. Quem está pronto para isso? Diga misericórdia.
Mas a igreja do Senhor foi liberada, foi criada para que juntos nós pudéssemos apoiar uns aos outros em amor, carinho e graça, debaixo do fruto do Espírito, para que ninguém precise chegar nesse nível. Sabe, irmãos, quando estou pregando essa palavra hoje, é uma palavra que eu recebi há pelo menos um ano atrás. Inclusive, para quem não sabe, o primeiro nome dessa igreja não ia ser Igreja Sob Joelhos, ia ser Igreja Casa de Zadok. Né? Os mais antigos sabem. A gente chegou a registrar a Casa de Zadok. Acho que até hoje, se você digitar www.casadezadok, vai aparecer aqui. Porque é um domínio de um ano, foi o primeiro. Mas a gente resolveu ficar com o Sob Joelhos, é melhor, né? Joelhinho dobrado, a geração do joelho quadrado. Eu gosto disso. Pela seriedade, irmãos. Pelo entendimento do chamado que Deus nos trouxe. E deixa eu te falar, Deus não está trazendo qualquer tipo de gente para esse lugar. Aqui não é um lugar especial, mas é um lugar específico. Para um tempo específico. Aqui não tem praticamente ninguém começando. Todo mundo estava numa jornada, em algum momento da sua vida, entristecido, esperando um momento, e nós somos a resposta para esse momento. Nós somos uma igreja que começou agora, mas que já começou há muito tempo. E consciente disso, nós temos nos posicionado no mundo espiritual, junto com vocês, para que possamos criar um lugar chamado Casa de Zadok. Uma casa de oração. Um lugar de gente valente, que enfrenta suas lutas, que chora, mas que pega na mão um do outro e diz assim, vamos correr para Jesus. Gente que age diferente. Gente que não fica por aí propagando fofoca. Gente por aí que, sabe, que não quer mudar de vida. Mas Deus tem mudado as nossas vidas aqui. Eu sou fruto disso, você é fruto disso. E Deus está só no início. Você pode dizer amém? Amém. O grande problema, por que eu estou falando isso hoje, minha gente? Porque nós temos um grande problema. 1 Timóteo capítulo 3 fala a respeito das qualificações de um sacerdote, Marcos. Fala a respeito das qualificações de quem quer servir na casa de Deus, de quem quer ter um cargo na igreja. E quando eu olho para aquilo, eu fico todo arrepiado. Porque tem uma série de qualificações para que eu possa assumir qualquer tipo de liderança numa igreja. E hoje eu olho em volta no Brasil e nós temos visto lideranças fracas. Nós temos visto lideranças que sabem muita Bíblia e vivem pouca coisa dessa Bíblia. Sabe, eu sou de um tempo que meu avô pastor, meu tio pastor, aliás, vários tios meus são pastores, meus pais pastor, minha mãe faleceu, mas era pastora, meu pai é pastor ainda hoje, eu fui criado no meio de pastor, eu fui formado indo para a reunião de pastor. E sabe o que eu queria? Eu queria a unção que aqueles homens tinham. Eu queria o entendimento que aqueles homens tinham. Eu queria ter o posicionamento, a fé, a força que aqueles homens tinham. Eu queria ter as lágrimas que aqueles homens tinham. Mas eu não queria o que eles tinham. Sabe qual é o grande problema? É que hoje os jovens querem ter o que os pastores grandões têm. Eles querem o jatinho, eles querem o carro, eles querem o terno, eles querem pregar para multidões, eles querem pregar no mundo todo. Eles não estão interessados no conteúdo, eles estão interessados no que é visível. E por causa disso, nós temos visto no Brasil e nas nações, gente que tem uma carreira rápida. Sobe rápido e desce rápido. Porque nós estamos formando uma geração de jovens que se interessam pelo que a gente tem. Você entende isso? Eu me lembro há anos atrás eu passei um tempão a pé sem carro. Aí fui pregar em Fortaleza, ganhei uma Blazer. Quando eu cheguei em Natal, o primeiro lugar que eu fui pregar de Blazer, um jovem chegou para mim e disse, pastor, eu quero ser pastor, viu? Por quê? Para andar de Blazer. Aí eu pensei, safado. Vai pro joelho, moleque, para tu ver o que é bom. E nessa época eu não tinha essa consciência é hoje. Mas nós não podemos formar uma geração de jovens e de adolescentes que querem ser líderes para ter o que o líder, ele acha que o líder tem, sem pensar no preço, sem pensar na jornada, sem pensar no principal, a unção, o crescimento, o quebrantamento, a capacidade de se arrepender. E esse é o sentimento da casa de Zadok.
É resgatar o sacerdócio original, o legado correto, o legado que está preocupado com o que Deus sente. É ter líderes qualificados pela força do exemplo. Sabe, quando um pastor cai, tem gente que acha que não, tá? Eu não sou dessa linha. Eu não me dou esse direito. Tem gente, líderes, eu já conversei com líderes assim, uma vez que um pastor caia, nunca mais ele pode ser pastor. Eu pergunto, quem lhe deu essa autoridade para dizer isso? Mas quando um pastor cai e ele se submete, ele vai lá, ele pede perdão à liderança, ele vai na igreja, pede perdão, ele vai na pessoa, pede perdão. O que acontece com ele? Ele entra num tempo, às vezes 1 ano, 2, 3, servindo, quietinho, sem o púlpito. Sabe o que é que precisa? Sabe por que isso acontece? Porque a força do exemplo dele precisa ser retomada. Ele se arrependeu, foi perdoado, retomou tudo, mas ele precisa voltar a ser um exemplo outra vez. Ele precisa voltar a ser confiável outra vez. E deixa eu te falar, esse é um tempo que Deus vai levantar pessoas que estão no banco, mas estão alcançando de novo a sua condição, estão passando de novo a ser confiáveis. Tem gente que achou que é o fim do ministério, que acabou, que não dá mais nada, mas deixa eu te falar, é tempo em que Deus está requalificando os humildes para levantar com um legado da casa de Zadok e dizer: sou vulnerável sim, errei sim, mas eu fui ao joelho, eu me arrependi, eu desci lá na casa do oleiro, eu entrei em Mateus 6,6, eu entrei em Jeremias 18, eu fui lá e o Senhor falou comigo e eu estou aqui de cabeça baixa sim, porque o Deus que me vê arrependido é esse que me põe de pé outra vez. Então, por que eu estou citando isso? Porque essa palavra não é palavra de juízo, porque eu não sou juiz, nem você, nós somos servos. Então, quando Deus levanta um povo treinado para ser uma casa de oração, uma casa de resgate, um lugar onde a pessoa pode recomeçar a sua jornada ou redirecionar o seu entendimento, tudo muda. Não basta só conhecer a Bíblia, é preciso ser um exemplo. O que faz um pastor, um líder, ser um líder em qualquer que seja o lugar, o que faz um homem ser líder dentro da sua casa, não é a quantidade de Bíblia que ele saiba não, ele tem que saber, é bom saber, mas não é isso que o torna líder, é a força do exemplo. Os homens dessa igreja sabem. Eu já conversei com alguns e disse assim: irmão, você não vai mentir não, você vai só mudar a sua rotina. Bota uma cadeira na porta do quarto dos seus filhos. Todo dia de manhã cedo, quando ele levantar para ir para a escola, esteja lá lendo a Bíblia e deixa ele ver você lendo a Bíblia. Primeiro dia ele vai dizer: ih, meu pai está doidão. No segundo ele vai dizer: está querendo se amostrar para mim. Não vai colar. Com 45 dias, ele vai puxar a cadeira e vai dizer: posso ler com o senhor? Com mais algum tempo ele vai comentar com alguém: eu acordo e meu pai já está lendo a Bíblia. Sabe qual é a verdade? É que às vezes esse pai, ele leu 2 versículos e cochilou meia hora. Mas ele está ali. Não é mentira. Ele está lutando a batalha dele. Ele está no lugar, ele está na posição. Ele está tentando, ele está batalhando. Ele está criando a força do exemplo. E esse é o tempo em que Deus está levantando homens e mulheres que têm não só sabedoria bíblica, nem teologia no seu currículo, mas tem a força do exemplo, a força daqueles que se arrependem, a força daqueles que são misericordiosos, a força daqueles que têm conhecimento para dar bom testemunho. Vai dar certo, meu filho, sabe por quê? Porque aconteceu comigo, eu fiz assim, assim, assim. Ao invés de brigar e dar um tiro em um, eu deixei para lá. Eu fui lá e disse: meu irmão, eu me arrependo. A força do exemplo. Pastor, você está dizendo que lê a Bíblia? Não, eu estou dizendo que ler a Bíblia é sensacional, mas não é só isso. O que forma um pastor não é só saber Bíblia. Quantos pastores que sabem Bíblia aí, de quais salteadas avessa, mas não tem força de exemplo. E quem sou eu para julgá-los? Quando eu falo sobre isso, eu penso em mim mesmo. Que tipo de exemplo eu estou dando? Nos meus negócios, no meu recolhimento fiscal, nas sinaleiras que eu invado, no troco que não foi devolvido,
no negócio por debaixo do pano, naquele arrumadinho, nas mentirinhas, no celular que a mulher não pode pegar, senão dá ruim, né? Coisa triste para um homem isso, né? A mulher chegou perto. É uma realidade dura. Irmão, se você está nessa situação, meu irmão, eu quero te ajudar. Porque é o pior inferno que existe no mundo, é um negócio desse. Né? Então, Deus está levantando uma geração de sacerdotes que tem uma porção especial da parte de Deus para abençoar a si e aos seus filhos, seus netos, a sua família, o seu legado, porque a casa de Zadok é um lugar de bênção, é um local onde Deus abençoa todas as suas gerações. Você pode dizer amém? Amém. Sabe, um sacerdote fora da vontade de Deus, ele sempre vai agir com terror. Um sacerdote fora da vontade do Senhor, ele sempre vai se tornar um assassino terrível. Olha, 1 Samuel capítulo 22, nós temos um exemplo arrepiante. O rei Saul, ele chamou o sacerdote e a família do sacerdote para tentar parar Davi. Ele mandou matar um sacerdote e a sua família toda. Por quê? Porque Davi estava em fuga. Davi estava sendo perseguido. E aí um dos sacerdotes, quando viu Davi escondido, ele foi lá e disse: olha, o Senhor está dizendo isso aqui para você. Por quê? Porque profeta, ele não tem compromisso com pessoas. Profeta tem compromisso com Deus. Então, apesar de Davi estar em fuga, ele encontrou Davi, ele foi e disse: olha, o Senhor está falando isso aqui para você. E deu o bizu lá para Davi. O que aconteceu? Saul descobriu. Mandou chamar o sacerdote, disse: olha, você está mancomunado com Davi, né? Eu vou mandar matar você e sua família toda. Pegou a guarda real dele, se mata aqui na minha frente. Ele e a família. A guarda fez assim, ó: Deus é mais. Eu vou matar o sacerdote? Mato não, o rei. Vai matar? Não mato, desculpe, mas não vou conseguir matar. Mas tinha sempre tem um miserável no meio, né? E aí esse miserável matou o sacerdote, a família toda. Entrou na cidade de profetas e matou todos os profetas da cidade. Naquele dia morreram 87 profetas. 87 sacerdotes, melhor dizendo, né? Então, Saul, ele promoveu uma chacina no meio dos sacerdotes, por causa do ódio que ele sentia de Davi, por ele ter perdido o reino, por causa da desobediência dele. Davi não tinha nada a ver com isso. Deixa eu te falar, quando você caminha fora do propósito de Deus, você vai procurar alguém para pagar o pato do erro que é seu. Você sabe quanto isso tem destruído igrejas e ministérios inteiros? Porque as pessoas erram e ao invés de se arrepender, elas procuram alguém para ser o bode expiatório. Elas procuram alguém para ser o crucificado. Elas não assumem seus próprios erros, suas próprias falhas. Há líderes dentro de igrejas em que Deus fez o que fez com Saul. Foi lá e disse para ele: ó, deixa eu te dizer, eis que eu te digo, acabou o seu ministério. Porque você é desobediente. Pastor, mas acaba mesmo? Não sei, o irmão tem que ir lá pedir perdão, baixar a cabeça, começa do zero. E Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus faz. Mas às vezes as pessoas preferem colocar alguém para pagar o preço do seu próprio erro. Às vezes as pessoas preferem fazer como Saul fez. Ele matou geral para poder esconder o seu próprio erro, para poder não assumir um lugar que era dele. Um lugar de arrependimento. Diga misericórdia. Diga misericórdia. E é interessante, gente, que eu não vou expandir muito hoje, para não ficar tão longa essa palavra e você perder o fio. Mas eu falei para você que a casa de Zadok é um lugar, é um tipo de sacerdote que não se vende. É um tipo de sacerdócio que tem uma porção especial do Senhor. É um tipo de sacerdócio que fala de legado. E deixa eu te falar, olha, legado é algo extremamente importante. Quem foi seu pai? Quem foi sua mãe? Quem foi seu avô? Tem muita gente que acha que isso é besteira, mas a Bíblia fala sobre as gerações. E você pode perceber que no tempo de Jesus, quando alguém dizia assim:
Jesus, filho de quem? Filho de? Estava na linha de Davi. Mas quando dizia assim, o pai de Jesus na época, quem era? José. Jesus era filho de Deus, mas na terra ele tinha referência. Na terra ele não estava solto, não. Jesus não podia chegar no lugar e dizer, você é filho de quem, meu filho? De Deus. Ele dizia, eu sou filho de José, o carpinteiro. Ah, José é o carpinteiro, sei quem é. Beleza, gente boa. Da mesma forma, cada um de nós é assim no mundo espiritual. Você não está solto, você está ligado em alguém. E às vezes, escute bem, às vezes nós chegamos na igreja e começamos a futucar a vida das pessoas para saber a origem de alguns problemas, e tem gente que se levanta e diz, ih, a igreja agora está mexendo com gerações, isso é heresia. Heresia é assistir alguém definhar na minha frente e morrer sem eu fazer nada, com medo da minha reputação, quando a Bíblia me diz que geração ilegada é algo que eu preciso mexer. Isso me deixa indignado. Então, quando você olha, por exemplo, textos como 1 Crônicas 24, 3, você vai ver que Zadok é descendente de Arão. Lá atrás, o levita Arão. Zadok é descendente de Arão. O que acontece? Anos depois, eu dou cá na frente, quem é o exemplo de sacerdote fiel, correto? É Zadok. Mas ele é descendente de quem? De Arão. Quem era o cara que era colado com Zadok no período do reinado de Davi, de Salomão? Na época que Davi foi ficando velhinho, que Adonias queria tomar o lugar de Salomão, quem estava lá? Zadok e Abiatar. Só que tem um problema, Abiatar, o legado dele, sabe de onde ele era? Ele era descendente de Eli. Então não venha me dizer que legado não é importante. Então não venha me dizer que heranças não falam. Mas pastor, então vovô era cruel, eu vou morrer? Não, nós vamos orar, e vamos quebrar, e acabou ali. Agora nós temos que mexer, não vamos assistir. Na cruz Jesus já fez tudo, nada pega, vai nessa, filho. Tudo que Jesus fez eu preciso tomar posse. Quer uma prova? Jesus morreu e ressuscitou para que nós fôssemos salvos, sim? Cai na besteira de não aceitar isso, tu vai para o inferno. Então tem que mexer. Tem que ser uma roupa que eu visto. Entende isso? Então, de novo, 2 Crônicas, 1 Crônicas 24, 3, fala que Zadok é descendente de Arão. 1 Samuel 14, 3, fala que Abiatar é descendente de Eli. Então, Zadok foi um sacerdote em Israel, e ele viveu durante o período dos reinados de Salomão e de Davi. O nome Zadok, e agora eu quero, só para a gente finalizar, dar aqui o bizu de Zadok. O nome Zadok em hebraico significa justo ou reto, e a família de Zadok ficou conhecida na Bíblia por sua fidelidade ao Senhor, enquanto a maioria do povo abraçou a apostasia em Israel. Então, Zadok fala para nós hoje, gente, os meus filhos precisam saber quem foi Zadok. Os jovens de hoje sabem quem foi Naruto. Sério? Naruto. O senhor não sabe não, eu também não, não é? A gente não sabe, bicho. Mas a galera é Naruto. E um monte de outra gente, um monte de outro povo bobo aí. Sabe o nome de um bocado de coisa. MC não sei quemzinho. MC Lalau, MC não sei o quê. Um monte de menino tatuado com boné para trás, com uma má conduta, cheio de cordão de ouro, pegando um monte de mulher. E os meninos querem ser assim. Um monte de menina fazendo live, dizendo, eu sou influencer. É influencer. Eu sou influencer. E de fato ela é. Ela influencia a cabeça de um monte de meninas que estão se destruindo. Mas nós queremos crianças no nosso Kids aqui, ó, que sabe quem é Zadok. Você sabe o que o filho de Marcos e Dejane, que está ali sentado, Samuel, quantos anos tem Samuel? 11. Samuel disse para mim um dia desse, pastor, o senhor tem um tempo para mim no seu gabinete? Aí eu falei, sim, Samuca, com certeza, qual o assunto? Ele disse para mim, escatologia.
Mas como é? 11. Eu disse como se diz lá em Natal quando você toma um susto. É o que, homem? Ele disse escatologia. Na verdade, eu tenho me interessado nesse tempo sobre anjos, arcanjos, querubins. Porque existe o anjo para isso, o anjo para aquilo, o arcanjo daquilo, o arcanjo da guarda, o arcanjo do não sei o quê. Diz que vai devagar que eu não estou acompanhando. Você fica lendo seus negócios lá, não deixa nem eu pescar aqui. Pera aí, deixa eu pegar a Bíblia. 11 anos. Isso é casa de Zadok. Eu te pergunto, o que é que Bem está aqui da igreja? Dudinha, que não está aqui hoje. Samuca e os outros mais, que eu não disse o nome, mas que são daqui. Quem são esses personagens que estarão na cabeça deles? Sabe quem constrói? Somos nós. Talvez você nem sabia que existe um profeta chamado Zadok na Bíblia. Porque é um nome muito forte, né? Sabe quem gosta de Zadok? Aqueles profetas que quando Deus toma ele vem e diz assim, abra aí em Amós. Tem que falar uma palavra bem difícil. E eu não estou curtindo, não. Eu acho interessante. Porque os caras sabem o que está falando. Isso aqui não é pejorativo, não. Essas pessoas sabem quem é Zadok. Sabe, outro dia eu vi um meme e as pessoas estavam falando que a roda dentro da roda. Porque tem uns profetas que falam muito sobre isso, essa profecia, né? Da roda dentro da roda, a visão, na verdade. Ninguém nem sabe o que é a roda dentro da roda. Aí tem um monte de batista tradicional dando risada dos pentecostais, dizendo que pentecostal não sabe o que é Bíblia. Mas pergunta a ele rápido, o que é a roda dentro da roda? Não sabe. Pergunta o presbiteriano, não sabe também. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que não me importa se eu sou presbiteriano, batista, pentecostal, eu preciso conhecer a Bíblia e ser exemplo. Chega de sátiras. Chega de reclamar que os nossos filhos estão agindo como menino. Estamos sendo meninos. Deuteronômio capítulo 6 está dizendo assim, ensine os seus filhos enquanto come, enquanto anda, enquanto senta para se alimentar, enquanto anda na rua, enquanto entra, enquanto sai. Se for necessário, prenda na sua testa, escreva no batente da sua casa, mas ensine os princípios aos seus filhos. Deuteronômio, está escrito lá. Então eu preciso ser esse tipo de pai, esse tipo de mãe que se levanta para estabelecer um fundamento no coração dessa juventude. Sabe, esse não é o tipo de palavra que todo mundo quer ver na internet. Não. Mas essa é a palavra de salvação. Essa é a palavra que dá uma direção para a tua casa. Essa é a palavra que dá uma direção para a tua vida. Se existe um tipo de sacerdócio que você deve querer na sua casa, é o sacerdócio de Zadok. É a escola de Zadok, é a casa de Zadok. Porque todos os filhos de Zadok, todos os da linhagem de Zadok foram abençoados. E tem mais, meus irmãos, quando Deus libera uma palavra, se nós não oramos para perguntar a Deus se é aquilo mesmo, e até às vezes seja necessário quebrar uma coisa que não veio de Deus, vai se cumprir e a gente está achando que vai dar tudo certo e vai dar ruim. Sabe por quê? Porque Abiatar, ele não era um cara ruim, não. Ele andava junto com Zadok, ele estava em momentos importantes, mas quando chegou na hora decisiva, no fizinho da vida de Davi, Adonias queria dar um golpe em Davi. E aí Natã, aquele profeta Natã, o brabo que botou o dedo na cara de Davi, foi que chamou Zadok e disse, ei, Zadokão, chega aí. Está rolando aqui uma traição, e aí, vamos fazer alguma coisa? Vamos. Aí ele disse, chama Abiatar. Aí Abiatar disse, eu não, eu estou com Adonias. Mas está errado. Ah, mas deixa lá, cara, vou me meter nisso. Amigos, Zadok disse assim, Abiatar, nossa amizade acabou aqui hoje. Segue, porque na minha história não entra coisa errada nem traição. Eu fico com Natã, o brabo do dedo na cara de Davi. Só que Abiatar tinha uma profecia lá atrás. Abiatar era da linhagem de quem? De Eli. A palavra que eu comecei lendo, o Senhor disse o que é Eli? Ninguém na sua família vai ficar velho. Vai morrer novo. E quem ficar vai ser para chorar. O seu nome não será nem lembrado, não haverá nem profeta na sua linhagem, porque eu vou matar antes. Abiatar era de que linhagem? Então eu preciso orar. Eu preciso ter discernimento.
Eu não estou pregando uma palavra para que sejamos agora juízes sobre as pessoas, mas sejamos pessoas que recolhem âncoras da vida das pessoas e liberta elas para uma vida nova, correta e poderosa com Cristo Jesus. A geração de Zadok é uma geração completamente consciente de sua identidade, da santidade que precisa estar vista ou visível nas nossas vidas. Zadok, desde novo, que ele já operava, ele já trabalhava para o Senhor, ele já liderava os levitas, mas quando Deus separa uma porção para os levitas, ele diz assim, mas a de Zadok é dobrada. A da galera de Zadok chama até Zadoquitas. A dos Zadoquitas é diferente. Por quê? Aí Deus diz, porque eles são fiéis. Porque na hora que todo mundo entrou em apostasia, os Zadoquitas ficaram de pé. Porque na hora que todo mundo disse que eles eram isso e aquilo, eles sabiam quem era, eles tinham uma identidade definida, eles simplesmente se deixaram injuriar, machucar, prender, bater. Você consegue ver alguém que permitiu que isso acontecesse, mas não abriu mão do projeto? Se chama Jesus Cristo. Bateram, falaram mal, injúrias, disseram que Jesus levantava demônio e tudo. Jesus, ó, você é isso. Tu que dizes, eu não disse nada, Jesus. Você não sei o que, ele, não sei. Mas Jesus, meu pai foi que falou. Seu pai, então agora você vai apanhar mesmo, porque está falando, você é isso. Que pena que vocês não conseguem ver. Deus está levantando uma geração que tem um olho ou os olhos fixos no Senhor da glória. Estão chegando tempos em que as pessoas vão procurar para onde fugir. E elas vão correr para a igreja. Está em Apocalipse escrito isso. Samuel, que sabe de escatologia, deve saber. Esse tempo está próximo. Nós estamos vivendo nesse tempo bíblico em que haverão muitas conversões, viu? Quando começar a acontecer aqui, não pense que a gente é especial, não. A gente está se posicionando correto, mas é porque tem uma profecia que está se cumprindo. Vai ter um monte de conversão aqui e um bocado de igreja. Então não caia na besteira de achar que porque tem gente se convertendo, nós somos os melhores. É só a palavra e eu preciso guardar meu coração e continuar sendo como Zadok. Sem soberba e sem falsa modéstia. Consciente, amadurecido do que você tem para dar. Muitos erros você pode ter, muitas falhas você ainda terá. Mas tem certas coisas que não vão poder dizer a seu respeito. Porque você tem sido uma pessoa que se levanta para ser um exemplo no Senhor e na casa do Senhor. Eu sei que muitos de vocês, Deus está levantando de um tempo difícil. Talvez aqui muitos de vocês, assim como eu, chegou ao ponto de achar que a nossa vida não ia dar em nada. Talvez você chegou num ponto da sua vida que você disse assim, rapaz, para onde eu viro tem alguém com um murro pronto para dar em mim. Talvez você tenha vivido como o profeta que diz assim, ó, todas as vezes que eu abro a minha boca é para gerar confusão. Mas, se eu me calo, um fogo começa a me consumir e eu penso que eu vou morrer. No dia que eu li esse texto, no profundo da minha dor, alguns anos atrás, eu escrevi grandão na minha Bíblia, me achei. Não foi, pastor Henrique? Lembra disso? Grandão eu escrevi. Porque toda vez que eu dizia, assim diz o Senhor, menina, era confusão. Mas era certo, não era errado não. Mas a vida só piorava, não melhorava. Porque quando Deus te levanta para ser sal e luz da terra, tenha certeza que as trevas vão brigar. Mas o nosso papel é brilhar no meio de um povo que está em meio a trevas. É ser sal e luz dessa terra. Não é só ser sal, tem que ser luz também nessa terra. E quando você é um sacerdote, para a gente finalizar, eu quero dizer para você que quando você é um sacerdote, quando você se levanta na sua casa, homem, como sacerdote, quando famílias se levantam como sacerdotes, Deus vai usar você para levantar outros. Deus vai levantar você para possibilitar outras pessoas de serem curadas, de encontrar o seu lugar no reino. A igreja é um lugar
onde as pessoas encontram o seu lugar. A igreja é um lugar que diz para a gente que achava que não ia ser nada, dizer assim, aqui isso é importante. Aqui isso é importante porque o seu pai diz que você é importante. Porque o Espírito te atraiu para esse lugar. Porque Deus quer mudar a história da sua vida. Porque Deus quer realizar uma obra poderosa no seu coração. Mas a primeira coisa, irmãos, que precisamos parar de fazer é parar de brigar com Deus. Tem coisa que Deus quer fazer na minha vida e eu estou brigando, é com Deus. Não é contra pessoas. Deus já te disse o que fazer, como fazer, mas a gente insiste, mas eu quero, igual menino pequeno, bate o pé no chão, mas eu quero. Ah, não acredito. Senhor, já passei 20 anos nisso, e Deus diz 20 anos para você, para mim é 2 segundos, e aí? Vai parar de brigar? Vai botar essa arma no chão e vai deixar eu te dobrar? Sabe qual é a oração que Deus tem mais colocado nos meus lábios? Hoje, para a minha própria vida pessoal, pode não ser para a sua, mas para mim eu sei qual é. Deus tem dito assim, peça para eu te dobrar. É o que Deus tem pedido para mim, eu não sei o que Ele está pedindo para você, mas para mim, toda vez que eu vou orar, a palavra dobrar vem na minha boca. E eu tenho que dizer, Senhor, me dobra. Aí Ele diz, aí sim, agora vai dar certo. Enquanto você achar que você é alguma coisa, mas quando você pedir para eu te dobrar, eu vou dobrar mesmo. Prepara. Porque eu vou te dobrar. E profeticamente, eu quero dizer para algumas pessoas aqui, prepara, porque Deus está te dobrando. Ele não vai matar você. Ele não vai tirar tudo de você, mas Ele vai te dobrar. Para que você saiba de que tipo de material você é feito. Se você dobrar um palito de picolé, ele parte. Se você dobrar um palito de churrasco, ele parte. Mas se você pegar uma palmeira e dobrar, ela não parte. Porque ela é feita de um tipo de fibra para aguentar o vento. E deixa eu te falar, Deus está levantando aqui pessoas que pode dobrar, mas não vai partir. Porque o Senhor tem sido a tua fibra emocional, tem sido a tua fibra espiritual. O Senhor tem te levantado de monturo, o Senhor tem colocado na sua boca palavras, o Senhor já tem te dito o que fazer. Tem pessoas aqui que queria falar, mas Deus disse assim, só vai, fica quieto, fica calado. Tem gente aqui que diz, eu nunca vou falar, e Deus te chama e diz, agora você vai falar, abre a sua boca e fala. Porque Ele levanta quem Ele quer. Ele abate quem Ele quer. Nunca tente entender um homem de Deus se você não for um. Nunca tente entender uma mulher de Deus se você não for uma mulher de Deus. Casados, por que é que Deus diz que o jugo desigual não funciona? Porque uma mulher de Deus não pode ser tratada como uma mulher que não conhece Deus. Um homem de Deus não pode ser tratado por uma mulher que não conhece o que é um homem de Deus. Por isso que o Senhor... Deus não é implicantezinho, chatinho, não. Embirrento, não. Jugo desigual é alinhamento. O contrário é alinhamento. Então, eu digo para vocês, olhe para os irmãos do seu lado, todos nós estamos sendo transformados. Não pegue o padrão do mundo e queira ver aqui dentro da igreja que você não vai ver. Nem financeiro, nem administrativo, nem nada disso. Eu já disse aos tesoureiros aqui da igreja, se vocês forem nos números, vocês vão endoidar comigo. Porque nós precisamos fazer o que Deus quer que seja feito. Até hoje eles não endoidaram, não. Estão tudo felizes e calminhos ainda. Porque Deus quer fazer. Porque Deus quer mover. E Ele vai mover a vida de cada um de vocês para o lugar que Ele quer fazer. Maravilhas, sinais, multiplicar. Tudo que está na sua vida será multiplicado. Olhe para você mesmo e diga assim, não é o fim. Diga mais uma vez, não é o fim. Diga para o irmão que está do seu lado agora, meu irmão, não é o fim. Diga, anime-se, porque não é o fim. E sabe por que não é o fim, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Chamar a Jamile para cantar aqui também. Sabe por que não é o fim? Porque a palavra de Deus não envelhece.
Não é o fim, porque o que Deus disse que ia fazer, Ele vai fazer. Não é o fim, porque nós nos esquecemos das coisas que Deus falou, mas Ele não esquece. E no tempo certo vai se cumprir se você não tiver arredado o pé do lugar onde Ele mandou você ficar. Deus está te dando dores e dificuldades para que você tenha autoridade para falar para outras pessoas aquilo que Deus tem te feito vencer. Eu tenho falado isso aqui também, vocês já estão espertos quanto a isso. As minhas dores, todas elas se tornaram ferramentas de autorização para que eu pregue sobre determinadas coisas. Tem coisas que eu prego por obediência a Deus e fico por ali, mas tem outras, irmão, pode vir quem for, eu estou indo para frente com força, porque eu tenho autoridade. Eu vivi lutas e dores, eu sei o que significa, assim como você também passou por coisas que só você sabe o que você passou. Então isso se tornou autoridade, não é algo com que Deus está se divertindo. Nunca Deus vai estar sorrindo enquanto você chora. É por isso que Ele está levantando uma geração que conhece a presença de Deus, uma geração diferente de Eli, uma geração que cria filhos que comem as ofertas de Deus. Todas as vezes que eu deixar meus filhos comer a oferta que é de Deus, os meus filhos vão morrer, ou eu vou morrer. Isso é duro, isso é sério, mas olhe para a Bíblia. Olhe para a Bíblia. Hofni e Finés morreram. Eli morreu. Ele era um cara bom ali, não era uma má pessoa não. Eli deu um conselho para Ana, mãe de Samuel, acertadíssimo. Ele achou que ela estava bêbada, né? Porque ela estava ali orando em línguas, enrolou as línguas, baixou o Pentecoste lá no tempo de Eli. Ele disse, mulher, para de tomar vinho. Aí ela disse, não, meu senhor, eu não estou bêbada. Eu estou derramando a minha alma na presença do Senhor. Aí ele disse, ah é? Então vai. Que Deus vai fazer o que você quer. Profeta, Eli, ele acertou na mosca. Não errou não. Depois ele morreu porque deixou os filhos comerem o que não era para comer. Pais, às vezes a gente tem que ser duro. Eu estou cansado de ver pai que pega um menino e fica meu filhinho. Desculpe, tem hora para isso, mas deixa eu te falar. A gente está criando macho aqui. Tem que botar no colo, olhar no olho e dizer, ei, fica quieto, cara. A mesma coisa são as meninas. Tem hora que tem que pegar as menininhas e dizer, não vai, e pronto. Não vai, e acabou. A psicologia explica que a negação forma. Se você não faz isso, daqui a algum tempo, o governo de hoje está dizendo, sabe o quê? Que esse menino pode ir lá dar uma queixa e dizer que você está gritando ele, e a polícia vem na tua porta. Não é brincadeira, não. Filho que anda, derruba tudo, quebra tudo, não sei o quê, e a gente não faz nada. Tem que fazer. É porque eu te amo que eu faço. Menina que dá ordem, pai, eu já vi vários. Dentro do shopping, um dia desse, eu, pastor Arrê, no G. Barbosa, a menina foi andando na frente, o pai foi pegar os caras e disse, pai, passe! Aí disse, é ele, essa menina tá igual a mãe. Aí eu digo, triste de você que tem uma mulher que faz isso e agora a filha faz também. Que filhos estamos formando? O pastor não está dizendo aqui, desça o sarrafo nos seus filhos, não. Eu estou te ensinando a Bíblia. A vara é necessária, está na Bíblia também. Dar direção é necessário. Mimar demais vai estragar. Não é não e acabou. Entende? E às vezes os nossos filhos grandes também não sabem escutar não. Não. Teve um dia em Pedro com 20 anos, eu tive que dizer a ele não. Pai, todo mundo está indo aqui, eu vou ali, você não vai. Mas eu tenho 20 anos, problema, eu tenho 42, não vai. E pronto, e acabou. Sem conversa, volta, não vai. Voltou marchando. Eu disse, se marchar vai piorar. Estou pisando leve, cara. Não marcha não. Depois ele entendeu. Por favor, não deixe os seus filhos comerem as sementes. Não deixe os seus filhos comerem as suas ofertas. Trabalhe no seu legado.
A sua casa é casa de Zadok, é casa de sacerdócio real, que tem porção dupla do Senhor. Ninguém vai entender a sua prosperidade espiritual, emocional, relacional e financeiro. O financeiro vem lá no último. Temos que parar com isso. Uma igreja que honra ofertas financeiras só, que acha que alguém é um bom crente porque está cheio de dinheiro. Não, o bom crente é quem está cheio de Deus. É que tem o que falar para o outro na hora da dor. O bom cristão é aquele que no dia do enterro você pode chamar, que ele vai lá na família do morto e tem uma palavra salgada para dar. Esse é próspero, esse é rico. É chegada a hora de viver esse tipo de sacerdócio, de ser uma igreja que não é vendável no Instagram, que não prega o que todo mundo quer no Instagram, mas que aqui no presencial tem poder do Espírito Santo para transformar realidades, para abrir o coração, para que a cura aconteça, para que a palavra seja aperfeiçoada, para que aquele que não pedia perdão seja capaz de dizer eu me arrependo, para que aquele que bateu não bata mais, para que aquele que não cria, creia, para que aquele que chamava tudo de heresia, porque se achava muita coisa, desça ao lugar mais baixo, aos pés de Jesus, e diga assim, olha, me perdoa, porque até saber demais a Bíblia pode dar problema relacional. Você sabia disso? Ouvintes e não praticantes. Esse é o problema. Feche os seus olhos. Nós vamos mudar de prédio, nós vamos para um lugar maior, mais pessoas virão porque se sentirão mais seguras, mais à vontade, mais pessoas virão porque vai ver a sua vida transformada. Algumas pessoas têm me perguntado, pastor Saulo, qual é o projeto de evangelismo da ISJ? Eu disse, hoje a mudança de vida dos membros que estão com a gente. Mas nada. Mas nada. Não vou para a praça, não vou para a rua, não vou mandar ninguém para a Índia, para a África, não vou fazer nada disso, até que a nossa vida aqui, 40 pessoas, seja um luzeiro tão grande que as pessoas comecem a vir e dizer, aqui parece que tem umas palavras duras aqui, né? Mas eu quero também, porque eu quero mudar de vida. Depois disso, aí nós vamos para o evangelismo de rua, porque tem que ir, que a Bíblia diz que é para ir. E a gente não é desobediente, só que tem um tempo e um modo. E eu estou ligado. Confia, só confia. Amém?